Marina entrando. Tá, vamos começar aqui, eu vou puxar em ordem aqui o que aparece pra gente. Ana Paula, você tá aí, Ana? Você Oi, mandou para mim, você mandou para mim o trabalho lá por e-mail? eu ainda não mandei, mas eu vou mandar meio-dia. Tá, beleza. Aí tenta mandar alguma coisa ali para conseguir te dar uma resposta, tá? Calma, deixa eu falar, Marina. Espera um pouquinho. Eu vou falar um por um ali sobre a questão do trabalho, tá? Espera eu falar na tua vez, Marina, tá? Só um pouquinho. O Gilberto já me mandou o encaminhamento ali. Deixa eu abrir aqui o que o... Acho que foi o seu pai falou, perguntando sobre a questão de pode ser só tinta, é isso? Não foi, ô Gilberto? Ele perguntou o quê? Se podia Só ser, pode. no caso, só os números figurados podem ser feitos com tinta? Foi isso que ele mandou para mim. Não, mandou? Ah, não, peraí, Eu tô fiz com confundindo aqui. caneta. Não, tô confundindo, desculpa, eu acho que... Peraí. Ah, tá, eu tô confundindo, eu acho que com o Antônio. Foi mal, Antônio. Foi o pai do Antônio que mandou fazendo essa pergunta aqui. Deixa eu ver quem... Você chegou a mandar alguma coisa para mim, ou... Gilberto? Chegou, né? Deixa eu achar aqui, Sim, o peraí. pai mandou. Deixa eu ver aqui, Ô, vamos ver o que professor, mandou. eu Ah, tá, você já tô. mandou a figura aqui, deixa eu abrir aqui, só deixa eu dar uma olhadinha. Ah, você fez com as tampinhas, não foi isso? Uhum. Tá, você fez 4 camadas. Eu respondi lá que tem que fazer mais uma, correto? Você lembra? Eu. Mas eu fiz a tampinha, a primeira tampinha, depois Ah, de é quatro. verdade, é verdade, é verdade. Agora que eu vi, tá certo. É que É tem porque um. tá branco. É, Isso, tá certo. Eu não tinha visto aqui a primeira, é Oi, verdade. Só um instantinho. Ah, então, beleza, ali, Gilberto, tá ok também. eu quero te falar uma coisa, Fala que então. na manhã eu vou ter que apresentar pelos, tipo, eu vou ter que apresentar assim pelo Meet, por causa que como eu joguei o trabalho fora, no caso as tampinhas de plástico, tampinha de plástico, eu vou ter que abrir o arquivo que meu pai mandou para eu apresentar. Tudo bem, sem problema, tá? Não precisa necessariamente estar com o trabalho. Tendo as fotos ali, você consegue apresentar e conversar sobre isso. A Ana queria falar alguma coisa ali, Ana? O que que foi? Para fazer, tem que escrever o cálculo embaixo das tampinhas. Sim, como eu fiz o outro dia lá mostrando para vocês ali do lance de colocar as camadinhas, colocando os números, tá? Tá. Beleza. Vamos continuar aqui. Gabi, você já me mandou alguma coisa? Deixa eu conferir aqui. Deixa eu conferir aqui no meu e-mail. O Gabi. trabalho lá da sucata? Isso. Já mandei. Deixa eu achar aqui o seu, deixa eu dar uma olhadinha como é que foi. Gabriela Yanes. Tá aqui, você já mandou. Tá. Meus figurados. Aí você mandou a figura depois. O texto tá bem bonitinho, né? Tá, ok. Acho que só faltou o título, não foi alguma coisa assim que eu comentei contigo? Eu esqueci de fazer. Beleza, tá. Então tá tudo certo ali contigo, só falta a questão do título. Giovanni, você já me mandou alguma coisa, Giovanni? Não, né? Você tá por aí, Giovanni? 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 Acho que ele não está me escutando, não está conseguindo responder. Tá, Eu não sei. tá. Vamos lá. Luísa, você já me mandou alguma coisa ali, Luísa? Mandei o trabalho atrasado. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu acho aqui o seu, Luísa. Luísa. Mandou com qual e-mail, Luísa? Ah, tá, não. Dos números figurados é essa que eu tô falando mesmo, tá? Ah, tá, você vai mandar hoje, beleza. Mas tenta mandar um pouquinho o quanto antes para conseguir te dar uma resposta, para dar alguma dica. Beleza, faltou tal coisa, para não deixar lá para ser 10 horas da noite, porque fica ruim pra gente ver e te responder e você conseguir fazer qualquer tipo de arrumar as coisas, tá? A Maria Clara, eu acabei de responder ali para ela também. É, a questão do fundo tá Falou legal e tal. Você viu ali, que. Maria? Tu falou que a segunda Tá. e a terceira fileira tava muito parecido. Isso, Eu mas eu acho que talvez seja a cor da foto, tá? Porque dependendo da luz, tem cores que ficam muito próximas ali. Para mim, Eu não pareceu. sei, é por causa que, como eu tava com pouca tinta, eu fiz os dois de azul, mas eu posso colocar, sei lá, uma cor mais um amarelo, não sei. Tá. Se você conseguir fazer, se ficar confortável para ti ali de arrumar isso, faz que eu acho que fica mais bonitinho, inclusive, tá? A Maria Eduarda Inácio ali já. Você viu a resposta lá, Maria, já? A Duda? Sim. Tá.
Que aí eu coloquei ali que uma sugestão de você fazer linhas, talvez, de apoio para colocar ali, para ficar mais fácil de você conseguir compor as figuras. E uma partezinha ali da foto que você mandou para mim, tem uma fileirinha que está com 4 e a outra está com 6. Não sei se você reparou. Sim, eu acabei de ver isso quando eu tava. Isso. Aí o que acontece? Para ficar mais fácil na hora de você montar, você bota essa linhazinha de apoio ali e aí fica mais fácil de construir, tá? Até para não ter, porque a ideia é que em todas as camadas ali, vamos supor, tá fazendo a figura com 5, né? Aí começa, o primeiro lado só tem 1, o próximo lado tem 2, então vai ter 2 em cada lado. Então, a pessoazinha, o pontinho que está aqui na borda vai ser comum tanto a parte de baixo quanto a parte do lado, né? Então você vai ter só 3 pontinhos para fazer 2 lados, né? Aí a próxima vai aumentando e sempre tem a mesma quantidade. Mas beleza, tá bem legal ali, o colorido tá bem bacana. Talvez, eu não, deixa eu ver se você colocou o título aqui que eu não lembro, peraí. Deixa eu ver aqui. Eu ainda não coloquei, por causa que eu não coloquei os detalhes ainda. Ah, beleza, então. Aí também lembra de colocar ali o detalhe dos números figurados e tal, só para ficar mais caprichado. Agora é sua vez, Marina. Vai lá, fala. Ô, professor, Diga. eu tinha te mandado e-mail, né, perguntando se estava tudo certo. Aí falou que faltava mais uma camada. Só que eu não consegui colocar e ficaram só 4. Tem problema? Tem. Você tem que fazer a próxima camada. Deixa eu achar aqui o seu, deixa eu dar uma olhadinha aqui junto no e-mail, peraí. Tururu. Ah, uma outra coisa também, né, Marina? Você fez. Aqui apareceu só um desenho, né? Ah, não, eu fiz outro já tá. Ah, já fez outro? Ah, tá. Então manda para mim também esse e-mail para mim dar uma olhada, tá? Tira uma fotinho bonitinho ali, manda para mim para a gente precisar dessas fotos para apresentar amanhã. Beleza. Tá. Natália, deixa eu ver aqui se a Natália fez. Mandou alguma coisa? Mandou alguma coisa para mim, Natália? Mandei. Deixa eu dar uma olhadinha aqui o que chegou para mim. Vamos ver. Turudu. Tem aqui as imagens. Beleza, tá aqui, ó, o seu dos triângulos, né? Tá com os triângulos bem bonitinhos aqui, uma corzinha bem clarinha, bem legal. Tá, ficou legal o seu também. Eu fiz de tampinha porque não tinha tampinha suficiente, daí eu fiz de EVA. Não, tudo bem, ótimo, tá? Tipo, é aquilo que eu falei para vocês, não precisava ser necessariamente de tampinha. A ideia é vocês usar um material que fosse mais confortável para vocês, que vocês tivessem em casa, para facilitar essa ideia de construir. Ficou bem bonito o seu, tá? Vamos ver aqui. Até que horas você recebe? Eu não vou ter limite de prazo, né? Tipo, se você me mandar 7 horas da noite, pode ser que eu veja ainda, né? Que eu ainda tenho outras coisas para fazer, mas pode ser que eu veja. Mas é legal mandar assim até umas 6, 7 horas, porque depois isso ali fica complicado de eu dar uma resposta para vocês e vocês corrigir alguma coisa se precisar, entendeu? Tá. Ok? Tá. Vamos lá. O Pedro também já me encaminhou alguma coisa. Deixa eu só olhar aqui o do Pedro. Pedro. Vamos ver aqui. Tá, o Pedro eu acabei de responder ali, né? Ainda faltou uma camada. Você fez 1, 2, 3, isso. Tá certo, Pedro? Você viu minha resposta agora ali? Eu vi. Não, Tá. é que. Não. É sua mãe que vê a resposta, né? O que acontece? Você fez 4 camadas, tá? Tipo, tem o com um pontinho só, tem um com 2, tem o com 3 e tem o com 4. Tá faltando ainda mais uma camada que é com 5. Entendeu? Ô, prof. Só um instantinho, Maria. Beleza, fala ali, Maria. Eu tenho uma dúvida. O primeiro, tipo, ou se for só uma tampinha, só um preguinho, não sei como é que o pessoal fez, mas, tipo, só um vai contar como se fosse uma camada, né? Exatamente, a primeira camada é só um. Aí a segunda camada é com aquele lado tendo 2 pontinhos, ou 2 pregos, ou 2 coisinhas. A terceira camada tem 3 no lado, a quarta tem 4 e a quinta tem 5. Pronto. É que aí dependendo da figura, né? Se for um triângulo vai ter um formato, um quadrado vai ter outro, o pentágono vai ter outro e o hexágono vai ser outro. Foi ali, Maria? Beleza. Sofia. A Sofia também eu acho que já me mandou. Deixa eu só conferir aqui. Isso. Sofia. Deixa eu olhar aqui o que a Sofia me mandou. Você já tinha mandado lá da grama, né? Aquela foto da grama que ficou bem legal. Isso, tá. Aí talvez eu cheguei a te dar a sugestão de colocar o título também, não foi? Não, tu não chegou a me enviar a resposta. Não cheguei a chegar a resposta, tá, mas eu acho que eu cheguei a comentar contigo no mesmo dia que tu enviasse, não foi alguma coisa assim? Porque eu acho que foi... Título.
Números figurados, que é o mesmo que aparecem ali naquela explicação que a gente colocou ali no Classroom. Números figurados, tá bom? Acho que é só isso para complementar ali. Aí o Antônio também já mandou a resposta lá, né, Antônio? Aliás, deixa eu ver aqui. Antônio. Mas eu acho que o do seu é o seu pai que manda ali para mim, né? O Tom. Tá, deixa eu ver aqui. Tururu, deixa eu ver aqui. Ele perguntou se podia ser com a tinta, não é, Antônio? Eu já respondi ali para ele sobre a questão de que a tinta, assim, em último recurso, dá para fazer com tinta, mas a ideia é usar outros materiais, como seus colegas colocaram ali, ó. Teve gente que usou EVA, teve gente que usou tampinha de garrafa, teve gente que usou tampinha de garrafa PET, tem gente que usou folha, dá para usar prego, então a ideia é usar qualquer recurso que vocês tenham em casa, que seja coloridinho, para vocês fazerem ali, tá? É interessante você me enviar o quanto antes para mim conseguir dar um retorno, se tá legal, se não tá legal. Tem alguma dúvida ali como é que faz, Antônio? Tá, beleza. O título é Números Figurados. Eu vou escrever aqui no chat para vocês não esquecerem, tá? Isso aqui tá lá no Classroom, tá, pessoal? Números figurados. É feito números a partir de figuras, tá? Ficou alguma dúvida do trabalho? Acho que todo mundo falou ali. Acho que só eu não falei com o Gabriel, que entrou depois ali, e nem com o João. Gabriel, como é que tá o seu trabalho? Você fez alguma coisa? Porque não chegou nada para mim. Só um instantinho, Vitória. Faltou a Vitória também. Desculpa, Vitória. Mas o seu eu acabei de responder, ela estava bem bonito, inclusive. Tá. O João tá fazendo. João, é importante que você me envie alguma coisa para conseguir te dar uma resposta, para saber o que está acontecendo, o que não está acontecendo, tá? Gabriel, escutou ali o que eu falei antes? Você consegue abrir o microfone, Gabriel, para falar? Porque amanhã você vai precisar abrir o microfone para falar, tá? Tipo, não dá para apresentar pelo chat. Professor, Não, mas tem que ser pelo chat, Gabriel. Aliás, pelo chat não, pelo microfone. Eu já tinha explicado isso há muito tempo, tá? Tem que ser pelo microfone, todo mundo vai apresentar pelo microfone. Não, mas aí é uma questão de você pode até preferir, mas é uma questão que todo mundo vai apresentar pelo microfone. professor, Fala, Pedro. você pode explicar, assim, como é que tem que ser a apresentação? O que a gente vai Vai ser apresentar? bem simples, é o seguinte, vocês vão mostrar o trabalho e vocês vão explicar como é que eu fiz. Eu peguei a folha, eu tinha esse material em casa, aí depois eu desenhei, meu pai me ajudou a fazer isso, minha irmã me ajudou a fazer isso, minha mãe ajudou a fazer isso, e pronto. E aí vocês mostram as continhas. A primeira camada é tanto, a segunda camada é tanto, aí eu peguei e fiz aqui, aí não ficou legal aqui, eu tive que fazer de novo, e pronto. Vocês vão literalmente contar a história de como que vocês fizeram. É bem simples, tá? Tipo, é um negócio em 5 minutos, a maioria do pessoal vai conseguir apresentar. Tá? Tipo, em 5 minutos para cada um, eu acho que é tranquilo. Ô, prof, mas tem gente da sala que não tem microfone. Todo mundo tem microfone ali, pelo que me consta ali. Eu perguntei para a Cíntia, disse que todo mundo tinha. Só a Luísa, né, que de vez em quando não tem como, porque a irmã dela usa o computador de microfone. Sim. Beleza? Prof, Gabriel tá falando contigo pelo chat. Não, Gabriel, tem que apresentar pelo microfone, tá? Mas não é uma questão de você preferir, Gabriel. É uma questão que você tem microfone, você abre o microfone e você consegue falar. Você vai falar pelo microfone. Tá? Mais alguma dúvida sobre o trabalho, pessoal? Faltou a Vitória falar do trabalho dela ali, né, Vitória? Deixa eu só abrir aqui o seu também, peraí. Vitória. Sandra. Professor, Opa, fala. então, o meu trabalho eu tinha feito e te mandado bem antes da data que era para mandar. Daí Sim. você falou para eu colocar título e decorado. Eu coloquei o título e fiz algumas bolas e pintei de azul, desenhei algumas Ficou bem bonito, então eu acho que eu acabei de te responder aqui, tá? É isso mesmo ali, é bem isso ali mesmo que você fez, tá? Ficou bem legal o seu.
É isso aí. Fechou. Mais alguma dúvida, pessoal? Ok? Tá. Aí para amanhã a gente precisa das imagens, tá? Quem quiser e puder abrir a câmera, mostrar o trabalho e tal, pode ser também assim, mas eu vou precisar pelo menos das imagens para a gente estar projetando e isso tem que chegar para mim por e-mail, tá? Por isso que eu estou falando em vocês terem imagens boas ali para passar para mim por e-mail. E quem ainda precisa corrigir alguma coisa e ficar mais bonitinho e caprichar ali na foto para ficar mais fácil na hora de apresentar e contar a sua história, também façam isso hoje, tá? Então pega, faz uma foto caprichada ali do trabalho, ou quem não tem ainda, mas a gente vai precisar disso para apresentar amanhã durante a aula. Ficou alguma dúvida? Ô, prof, como é que Diga. faz para apresentar durante a aula? Aí eu vou pegar e vou ter o modo apresentação e vou apresentar a foto para vocês e você vai ficar falando enquanto a foto está aparecendo, entendeu? A foto que eu te mandei não estava muito boa, por causa que eu tirei assim de última hora. Eu Ah, posso te mandar outra pode, foto? foi exatamente o que eu falei. Você pode tirar quantas fotos quiser por aqui. Tá? Tipo, se tiver umas 3, 4 fotos bem bacanas, aí talvez mostrar a primeira camada, mostrar a segunda, assim vai indo, é mais interessante, tá? Aí fica a Professor, critério de vocês. Fala Sofia e depois fala Natália. Eu tenho uma dúvida, é que o meu, ele era um trabalho de grama, né, e tal. Tá, Esse teve também o vídeo que eu consegui tirar foto, mas até dá. Como é que eu faço? Eu posiciono ele de novo na grama e daí eu escrevo o título e ponho para poder te mandar de novo? pode ser. Isso, pode ser. Se você conseguir hoje, né? Porque tá meio chuvoso, pode ser que esteja lameado e tal, e seja ruim. Mas também você pode apresentar, tipo, fazer o título à parte, né? Tipo, colocar, faz um título no papel, tira uma foto, aí eu coloco o título e depois eu mostro o trabalho. Também pode ser, tá? Vou fazer uma montagem ali do título para pôr ali. Isso, pode ser, pode ser. Natália, vai lá e depois depois tem a Vitória também querendo falar alguma coisa e a Maria também. Vai lá. Eu não entendi direito. Se é você que vai apresentar, a gente vai ficar falando, ou a gente que vai ter que apresentar? Não, não, por isso que vocês têm que mandar para mim a imagem antes, entendeu? Aí eu vou botar a imagem aqui na tela e aí vocês falam, Ah, tá. entendeu? Essa era a minha Vitória. dúvida também. Tá, valeu, obrigado, Duda. Fala, Vitória. Eu não queria falar nada, não. Ah, não, é que você tava com a mão levantada aqui, não? Ah, não, é que eu tô bebendo água, daí eu fui segurar no Ah, colo. tá certo então. Não, Gabriel, eu realmente vou precisar que você fale, tá? Porque o objetivo é que vocês falem, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Ah, fechou. Então, olha só, como hoje a gente está com um pouquinho de tempo, que né, já vai praticamente daqui a pouquinho acabar a aula, eu não vou corrigir a prova, vou mandar a prova para vocês amanhã também, porque provavelmente depois da apresentação, aí eu faço a correção da prova e a gente fecha ali o lance do capítulo 4. E a gente já vai começar. Fala. Depois da prova eu fiquei muito brava. Por quê? Por causa que eu percebi, eu lembrei da questão extra e era muito fácil uma delas. Sim, era bem fácil. Meu Deus, era só colocar os múltiplos, gente, maiores que 1000, aí eu fiquei brava depois. Era bem simples a questão, tá? Tipo, as questões extras não estavam complicadas aquele dia, não. Tá, vamos lá. Então, eu vou começar aqui, a gente vai começar a estudar o capítulo 5, tá? Que é um capítulo também bem construtivo, é bem fácil, é um lance bem de geometria, e esse capítulo aqui, ele passa voando, assim, porque quase não tem contas para fazer, é muito definição, entender as figuras e tal, é bem, bem simples, tá? Então, vamos lá. A página, fala, Antônio. Você já enviou as notas da prova? Não, ainda não enviei também, tá? Eu vou enviar amanhã também tudo junto, que é para não precisar. Depois do trabalho a gente fala da prova também, tá? Ó, é a página 132, eu já vou transmitir aqui para vocês, só um instantinho. Abrindo aqui, janela, 132. Claro, Gabi, não tem problema. Vamos lá, eu vou começar aqui, deixa eu abrir aqui, ampliar aqui e também ampliar aqui, ok. Bem visível aí para todo mundo, né? Esse capítulo, ele vai falar sobre... Tá aparecendo para vocês bonitinho, né?
Beleza. Esse capítulo ele fala sobre ângulos e polígonos. De certo modo, esse trabalho que a gente está fazendo ali, ele também fala de polígonos, né? Ele trabalha com números, né? Porque a ideia de ter uma sequência ali, de contar os números, de contar as camadinhas, mas a gente já está trabalhando também com polígonos. Nesse aqui a gente vai estudar um pouco sobre a ideia de ângulos. Talvez vocês já tenham visto um pouco essa ideia de ângulos nos anos anteriores, tá? Mas ângulo é um outro jeito que a gente tem de medir as coisas. Não só as coisas, na verdade, é medir um movimento. Quando a gente está usando uma régua, a gente está medindo a distância de um ponto até outro. Com o ângulo, a gente está medindo o quanto que uma coisa girou em relação a onde que ela estava. Por exemplo, o movimento que a gente tem do relógio, os ponteiros do relógio, eles sempre vão girando em torno de um ponto central, que seria onde os ponteiros ali ficam fixados. Então, o movimento em que os ponteiros estão fazendo, eles vão marcando ângulos em relação ao momento inicial, que, por exemplo, a gente pode tomar lá como momento inicial o 12. Então, ele começa lá no 12, depois vai girar para o 1, para o 2, e assim vai indo até fazer uma volta inteira. E isso se assemelha muito com a ideia que a gente tem do nosso ano. O ano, né, tipo, o movimento em que a Terra faz em torno do Sol, ele é muito similar a essa ideia que a gente tem do giro do relógio. Só que o giro do relógio, né, um relógio que a gente tem normal ali, a maioria dos relógios, eles vai ter esse movimento de fazer uma volta inteira em 12 horas. Já o movimento do ano, a gente tem uma quantidade muito maior de horas, que vai ser 365 dias, 5 horas, 17 minutos e mais outros tantos segundos ali, mas que isso também é como se fosse um movimento completo de uma volta em torno do Sol. Claro que a nossa órbita ali em torno do Sol, ela não é uma órbita exata como se fosse um círculo, né? Ela vai ser um outro objeto que vai se chamar uma elipse. Então, a gente tem uma órbita que é elíptica. Tá? É uma palavra que é um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados, que é como se fosse uma bola que foi um pouquinho achatada, tá? Mas é bem parecido. Então, a gente tem esse movimento de 365 dias nessa elipse que fica em volta do Sol. Mas o porquê que isso é importante? Por que a gente tem que entender o movimento das coisas girando? Porque muitas vezes a gente precisa disso para construir as coisas. Por exemplo, a gente precisa que a parede da nossa casa, que a parede do prédio, que a parede da escola, que a parede de várias construções que a gente faz, elas tenham um ângulo reto em relação ao chão. Por que esse ângulo reto vai ser importante? Esse ângulo reto é importante porque é a relação que vai oferecer menor estresse para a parede, ou menor possibilidade de cair. Se a gente deixa uma parede torta, a ideia é que aquilo vai pesando e a chance de cair é muito maior. Então, a gente precisa entender de ângulos por causa das nossas construções, a gente precisa entender de ângulos para entender a questão dos desenhos, dos formatos das coisas, para que quando a gente vai tentar repetir o mesmo desenho ou a mesma figura, ela tenha as mesmas proporções. E essas proporções, além do tamanho da distância de um ponto até outro, ela também passa pela questão dos ângulos. Os ângulos que vão formar entre os segmentos e as outras coisas são muito importantes para a gente, tá? Então, esse capítulo, ele trata basicamente disso. São os conceitos iniciais que a gente tem sobre ângulos e os conceitos de polígonos, que a gente também vai entender o que seriam os polígonos, tá? Beleza. Deixa eu passar de página aqui. Vamos para a próxima página. Ó, então, alguém poderia ler para a gente ali o observe lá em cima? Posso ler, prof? Pode ler, por favor. Observe as imagens dessa página em que podemos ver criações do ser humano e elementos da natureza. Nessas imagens é possível identificar partes que lembram as figuras geométricas que vamos estudar nesse capítulo. Ângulos, polígonos, entre outras. Nesse capítulo vamos retomar e ampliar o estudo dessas figuras geométricas. Vou dar uma ampliada aqui para a gente conseguir olhar melhor essas figuras aqui. Vamos lá. Ó, a primeira figura que aparece aqui, ó,
seria essa... Ui, eu odeio quando ele faz isso aqui. Aqui, ó, a primeira figura que aparece pra gente é essa quadra de tênis, tá? E tem vários ângulos aqui formados nessa quadra de tênis, né? Tem os ângulos aqui que formam os lados da linha, né? Tem os ângulos aqui que formam a beirada de fora, tem os ângulos aqui de dentro para marcação das áreas menores aqui do lado aqui de cada lado da quadra. Aqui do lado a gente pode olhar também esses quadros aqui de tamanhos diferentes, mas eles são o mesmo quadro, só que um está ampliado e o outro está reduzido, né? Então, se a gente for olhar aqui, tem mais outras coisas que aparecem aqui também, ó. A abelha. A abelha, ela faz... esses favos aqui são muito parecidos com o hexágono, que é aquela figura de 6 lados que a gente está acostumado a ver no paralelepípedo da lajota, né? Ou também que a gente viu agora no hexágono fazendo o trabalho ali. Algumas pessoas fizeram a construção através do hexágono. Se a gente olhar essa árvore aqui também, ó, é como se ela fosse uma estrela, tá vendo? Olha só, tem 5 pontas aqui, ó, e também tem um ângulo formado entre cada um dos galhos, tá vendo? Essa figura aqui ficou bem legal porque mostrou como se fosse uma estrela, tá vendo? É quase uma estrela aqui, ó, as 5 pontinhas da estrela nessa árvore, tá? Então, beleza. Então, a gente viu que tem várias construções na natureza aqui, ou até humanas, que têm formatos, e esses formatos dependem de ângulos, tá? Então, beleza. Aí ele começa aqui fazendo algumas perguntas pra gente, ó. Converse com os colegas sobre as seguintes questões e registro. O contorno da quadra de tênis lembra qual polígono? Tá. Qual polígono que tem 4 lados, né? Porque a gente tem uma quadra de tênis ali que tem 4 lados. Como é que é o nome do polígono que tem 4 lados? Alguém fala para mim? Quadrado. Ó, então, olha só. Se fosse uma coisa em 3 dimensões, isso, ó, se fosse uma coisa em 3 dimensões, a gente poderia falar que é um cubo, né? Mas aqui é em 2 dimensões. A quadra ali, se a gente for olhar de cima, tem 2 dimensões. Então, tem 4 lados. Pode ser um quadrado, mas um quadrado tem uma propriedade especial, que é o seguinte, ele tem todos os lados iguais e todos os ângulos iguais. Aquela figura que aparece ali pra gente, como acho que foi a Maria que falou, é um retângulo, tá? Mas de forma geral, assim, pensando de uma maneira mais aberta, seria um quadrilátero. Quatro, látero, lados. Então, 4 lados. Quadrilátero. Então por que a gente não fala trilátero ou tri alguma coisa? Porque triângulo a gente acaba falando em ângulo. E a maioria das figuras, a gente sempre vai se referir o nome à questão dos lados. Por exemplo, hexágono. Hexágono também é relacionado à quantidade de lados. O pentágono também de lados, não é relacionado aos ângulos, porque quando a gente fala triângulo, ângulo é de ângulo, né? Aqui esse gono aqui seria de linhas, tá? Então, várias linhas. Polígono significa uma figura formada por várias linhas, tá? Beleza, vamos continuar aqui, ó, 2. Em quais imagens podemos identificar elementos cujas formas lembram hexágonos? Aqui a gente viu, né, o favo aqui da abelha lembra muito hexágono, que é a mesma figura que a gente vê lá no paralelepípedo em muitas lojas, muitas ruas aqui em Floripa. E vamos para a próxima. Em quais imagens podemos identificar formas que lembram o quadrado? O quadrado já vai ser aqui na moldura, né? Dessa pintura aqui temos 2 quadrados, porque aqui parecem que os 2 lados são iguais, né? Esse lado aqui é igual a esse, a mesma coisa desse daqui, para esse daqui de cima também. Vamos para a próxima aqui, ó. Os galhos da árvore lembram juntos qual figura geométrica? A gente pode imaginar aqui, ó, que é como se fosse uma estrela, como se fosse, se a gente fizesse uma linhazinha aqui entre cada um dos galhos, ia lembrar muito um pentágono. E a gente não tem muitas construções de pentágonos na vida real, mas também tem figuras que são pentágonos. Por exemplo, tem um prédio famoso lá nos Estados Unidos, que talvez vocês já tenham visto em filmes e tal, que é o Pentágono, que é o lugar que é responsável pela defesa deles, né? Que é como se fosse o Ministério da Defesa deles, comparado aqui no Brasil, né? Que é uma figura na forma de um pentágono, né? Tá, vamos para a próxima aqui, ó. Nas fotos dos quadros, à direita, é uma reprodução, aliás, é uma reprodução, uma ampliação ou uma redução da foto à esquerda. Quando ele fala que reprodução, significa que é igual, do mesmo tamanho. Aí a gente pode pensar, será que essa figura aqui, ó,
da primeira para a segunda foi uma ampliação, uma redução ou tem o mesmo tamanho? Foi uma redução, né? Como eu falei, ó, que é uma figura reduzida essa segunda, e se a gente for pensar essa primeira em relação à segunda, olhando da direita para a esquerda, vai ser uma ampliação. Depende da perspectiva que a gente olha, né? Vamos para a próxima parte aqui, ó. Agora uma outra pessoa pode ler para a gente aqui essa parte aqui de ponto, plano e reta. Observe o desenho em um campo de futebol com as linhas demarcatórias. Nesse desenho, e em parte dele, podemos perceber várias figuras geométricas que estudaremos nesse capítulo. O que aparece em vermelho, como o centro do campo, por exemplo, nos dá de ponto. Veja como representamos os pontos. Cada um é indicado por uma letra maiúscula. Segura um pouquinho aí. Beleza. Então, a gente tem 3 pontinhos aqui, ó, marcados nesse campo de futebol. Esse primeiro ponto aqui nesse lado do campo vai ser a marca do pênalti, né? Para quem joga futebol, para quem já viu algum jogo de futebol, tem uma marca de pênalti ali na área, na grande área. Tem uma marca central aqui que marca o meio do campo, que é onde começa a bola caso aconteça algum gol, ou caso comece um próximo tempo. E aqui do outro lado também tem mais um ponto que marca... Quem que tá com o microfone aberto? A Sofia que tá batendo em alguma coisa aí, Sofia. Tá. Aí tem aqui outra marca aqui do pênalti do outro lado do campo, que também vai ser um ponto. A gente tem uma coisa bem importante para imaginar do ponto, que é o seguinte: ele se assemelha muito a uma bolinha pequena, né? Tipo, a uma pequena circunferência, a um pequeno círculo que a gente faz. Mas se a gente pensar de verdade, o ponto não tem um tamanho. Se a gente olha no papel e olha muito próximo do papel, aquilo não vai ser um ponto, vai ser uma circunferência, vai ser, né, se a gente amplia, usa um microscópio, ou usa, tipo, a própria câmera do celular e dá um zoom muito grande, a gente vai perceber que aquele ponto que a gente fez com lápis, só de encostar, é alguma coisa muito grande, que tem um espaço muito grande, que daria para colocar vários pontinhos ainda dentro daquele ponto. Então, uma coisa importante da gente imaginar é que o ponto é uma abstração. O ponto, na verdade, é só um lugar. Ele não vai ter um tamanho. Eu não vou medir um ponto e dizer, esse ponto aqui tem 5 milímetros. Não, isso não existe, né? A gente não tem o tamanho de um ponto. Se ele tem tamanho, ele não é um ponto. Então, a ideia que a gente usa de ponto é um lugar. Então, o ponto, na verdade, para a gente é um lugar. Não vai ter dentro e não vai ter fora do ponto. Claro, quando a gente representa no papel, quando a gente representa lá na quadra de futebol, se a gente não colocar um espacinho ali para conseguir enxergar aquele ponto, a gente não vai ver que lugar é aquele. Mas, no senso mais estrito da coisa, o ponto não tem dentro e não tem fora. Tipo, o ponto é só um lugar. Tipo, ali. Entendeu? É como se a gente olhasse, não sei se vocês já abriram o Google Maps, que é aquela setinha que ele coloca em tal lugar, assim, ele tem aquele pinguinho, né? É como se fosse uma gota ao contrário, né? De cabeça para baixo. Que é uma setinha dizendo, ó, naquele ponto ali tem tal lugar, naquele ponto ali que fica a praia, naquele ponto que fica a casa de tal pessoa. Então, a ideia do ponto é um lugar que não necessariamente vai ter um espaço, não tem um lugar de dentro do ponto e fora do ponto, tá? Então, assim, é uma abstração muito grande essa ideia de ponto para a gente, e a coisa importante que a gente precisa gravar agora é que toda vez que eu for falar de pontos, a gente vai usar as letras maiúsculas, tá vendo? Usou aqui, ó, A maiúsculo, C maiúsculo, B maiúsculo. Então, quando a gente vai falar de ponto, a gente usa sempre letras maiúsculas. Beleza, vamos continuar aqui com a próxima parte. Uma outra pessoa pode ler aqui, imagine, e ler o resto. Posso ler? Prof, passa o banheiro. Pode, Gilberto. Quem que falou que ia ler ali agora? O que foi? Posso? Pode, por favor. Tá. Imagine o gramado ou piso do campo se expandindo indefinidamente em todas as direções e você terá a ideia do que é um plano. Costumamos indicar cada plano por uma letra grega. A, alfa, B, beta e
esse Y aí, gama, etc. Segura um pouquinho, olha só. Essas letras que aparecem ali são as letras que a gente não está acostumado a ver, porque não fazem parte do nosso alfabeto. Isso é engraçado falar que não faz parte do nosso alfabeto, tá vendo? Alfa, beta, são as duas primeiras letras que aparecem ali. Então, essas letras ali são letras do alfabeto grego antigo, não é do grego atual. Também o grego atual, eles usam letras que são um pouquinho mais próximas da nossa, mas essas aqui são letras do grego antigo. Por que que a gente usa essas letras aqui? Professor, eu não sei desenhar essa letra, tá vendo? O alfa, ele é muito parecido com o nosso A, só que ele tem uma perninha um pouquinho maiorzinha aqui para cima, tá vendo? O beta, a mesma coisa, é muito parecido com o nosso B, só que ele tem uma perninha um pouquinho mais para baixo. E esse Y aqui, com essa perninha mais para o lado, vai ser o gama. Então, a gente não fala que isso aqui é Y. Esse símbolo aqui é o gama. Esse símbolo aqui é o beta. E esse símbolo aqui é o alfa. Em geral, a gente quase não usa esse símbolo se não for para representar os planos, tá? Então, esse plano aqui da grama seria o plano alfa. Vamos supor que eu imagino um outro plano. Eu estou aqui na minha sala e cada uma das paredes pode ser um plano também. Então, essa parede que está aqui na minha frente, eu vou dizer que é o meu plano beta, o teto vai ser o nosso plano gama, é simplesmente eu estou dando um apelido para eles, dizendo, olha, esse aqui é tal plano, aquele é tal plano. Do mesmo jeito que aconteceu aqui em cima, tá vendo? Eu dei um apelido para esses pontos, ó, esse meu ponto aqui é o A, esse ponto aqui é o C, esse ponto aqui é o B. Poderia ter chamado de qualquer outra coisa? Poderia, só que a gente acaba fazendo uma convenção, que é dizer, olha, é mais fácil a gente identificar pontos se a gente colocar letras maiúsculas do nosso alfabeto. Já os planos, a gente identifica mais fácil sabendo, aquilo lá é um plano se tiver como nome a letra do alfabeto grego. Precisa gravar esses nomes todos aqui? É legal pelo menos a gente saber esses dois primeiros aqui, o alfa e o beta, que são muito parecidos com o nosso A e com o nosso B. Quando aparecer esses símbolozinhos, a gente vai saber que está falando do alfa e está falando do beta, tá? Uma outra comparação bem simples é o seguinte, quando a gente escolhe nomes de pessoas, normalmente a gente escolhe certos nomes que são comumente nomes de pessoas. Eu não vou colocar o nome de uma pessoa chamando ela de cadeira ou chamar ela de garrafa. Tipo, não, eu vou dar um nome que a gente costuma usar como nomes de pessoas aqui no Brasil. Então, a ideia é que certos objetos a gente tem nomes mais comuns. Aqui a gente está estudando os planos que formam as orientações que a gente tem aqui na matemática, né? Então, imagina que cada desenho está num plano. Como é que eu vou entender esse plano? Imaginem que cada plano é como se fosse uma folha de papel no nosso caderno. Então, a primeira folha, eu posso dizer que é a minha folha alfa. Aí, se eu virar a folha, eu posso dar um outro nome para ela, essa folha vai se chamar beta. Aí, quando a gente está olhando lá nas páginas do livro, aí alguém vai me dizer, olha, eu fiz um desenho na folha beta. Aí eu vou lá, vou virar a folha beta, e ela está lá com o nome beta, e aí eu consigo identificar aquela folha. Tá vendo? É um negócio bem simples, é só dar o nome para alguma coisa. Vamos para a próxima parte aqui. Quer continuar lendo essa parte aqui do segmento, Gabi? Tá. Observe no desenho do campo de futebol as partes destacadas em azul. Cada uma delas dá a ideia de mais uma figura geométrica, o segmento de reta. Veja o desenho ou a representação de um segmento de reta. Aí aparece ali o desenho para a gente, aquela reta ali em vermelho, do ponto A até o ponto B. Então, olha só, o segmento de reta é um pedaço de uma reta que é um negócio muito maior, que não tem começo e não tem fim. Mas o segmento é marcado por essas extremidades, quer dizer, a gente sabe onde é que ele começa, a gente sabe onde ele termina, e ele faz parte de uma outra reta. Quando eu estou falando segmento de reta, significa um pedaço de uma reta. E para a gente dar o nome de um segmento de reta, a gente vai usar essa nomenclatura aqui, tá vendo? Ó? Usando as extremidades e passar uma barrinha em cima. Então, aqui eu estou falando o segmento AB. Vai estar escrito assim, ó, AB com tracinho em cima, e eu vou ler segmento AB. Se tiver escrito aqui, ó, B com A com uma barrinha em cima, eu vou ler segmento BA. Tá vendo? É bem simples, não é uma coisa complicada de entender. Ah, professor, mas qual que é a diferença do segmento AB para o segmento BA? Nenhuma.
É o mesmo segmento, tá vendo? É só de como que a gente escolhe falar o nome dele. Tá vendo? Eu estou falando, por exemplo, aqui, o nome e o sobrenome, ou tem alguns lugares que falam o sobrenome primeiro e depois o nome da pessoa. Então é a mesma coisa, tá vendo aqui? Quando a gente vai, por exemplo, uma coisa que não existe mais atualmente, que é a lista telefônica. Na lista telefônica aparecia sempre primeiro o sobrenome da pessoa e depois o nome, porque era mais fácil de achar dessa maneira. Já, se a gente vai olhar a lista de chamada de vocês da escola, vai estar sempre o primeiro nome de vocês aqui na frente. Então, vamos supor, eu começo Ana Paula, tá vendo? Ó, Ana Paula, e depois vem o sobrenome dela. Aí depois a próxima pessoa vem Antônio, aí vem primeiro o nome dele e depois o sobrenome dele. Então, é só dependendo de como que a gente vai chamar, tá? Pode ser primeiro a última letra e depois a primeira, ou pode ser a primeira e depois a última, tá? Mas os dois são a mesma coisa. Usualmente, eu vou preferir usar a ordem que aparece no alfabeto, tá? Então, eu vou preferir sempre colocar assim, ó, vamos supor que eu estou fazendo um segmento que fosse BF. Ok, segmento BF. Então, para chamar o segmento BF, eu vou colocar BF com tracinho em cima. Se eu escrever segmento FB, vai também estar falando do mesmo segmento, mas eu vou preferir falar o segmento BF, porque a letra B vem antes da F no nosso alfabeto, tá? Isso também é uma convenção, é só um jeito que a gente escolhe de chamar ou não o nosso segmento, tá? Deixa eu ver só que horas tem. A gente já está quase acabando a nossa aula, tá? Deixa eu só dar os recados finais, que aí a gente já encerra. Então, só para entender o que vai acontecer amanhã. Amanhã a gente tem a apresentação do nosso trabalho, já na nossa primeira aula, tá? Então, na primeira aula que a gente tiver ali de matemática, vai ser a apresentação do trabalho, vocês com o microfone, precisa ter mandado ali, no caso, a figura para mim e tal, e a gente vai conversando e vocês apresentam. Quem ainda não mandou as fotos, por favor, mande ainda hoje para facilitar, para não deixar para amanhã para a última hora. E você, professor, eu não consegui mandar a foto, isso e aquilo. Para não ter isso, manda tudo hoje para não ter problema, tá? E quem ainda não terminou, termine o quanto antes para facilitar esse lance da apresentação também e até para se tiver que corrigir alguma coisa. Eu consegui responder isso... Só um instantinho, Maria. Consegui responder isso em tempo útil para conseguir corrigir isso e amanhã ter uma boa apresentação. Fala, Maria. Meu trabalho já estava pronto há muito tempo, só que aí quando eu vi, eu tinha estragado ele, que eu fui fazer uma coisa, eu estraguei o trabalho todo. Aí ontem eu tive que fazer o trabalho correndo à noite. Aí quando eu vi, cheguei aqui na aula e o trabalho não era para hoje, eu fiquei, meu Deus do céu. Mas estava inclusive escrito lá no papel que eu envio para vocês ali que a apresentação do trabalho seria na quinta, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Ô, Jonathan, a gente Fala. vai mandar foto do trabalho e daí tu vai apresentar e a gente que vai falar do trabalho, né? Isso, exatamente, Maria. Tá? Mais alguma dúvida? Não. Fechou, então. Até amanhã, pessoal. Tchau, Tchau. tá? Tchau, prof. Tchau. Até amanhã. Tchau, prof. Até amanhã. Tchau.